Bom, novamente, boa noite a todos que nos assistem, acompanhem para a rede social. Boa noite aos novos colegas. Dando início à nossa segunda sessão ordinária do dia 15 de dezembro de 2025, né? Gostaria de pedir ao nosso secretário que faça a chamada dos vereadores. Alcineia Pinheiro César, PSDB. Presente. Antônio Valério de Oliveira Neto, PDT. Presente. Isaías Custódio Gomes, MDB. Presente. Jorge José da Silva, do PSDB. Presente. José Carlos Lovantino, do PSDB. Presente. Marlon de Amorim Pinto, do PL, estou presente. Osmar Lúcio de Souza, do União. Presente. Ricardo Emerick Figueiredo, do MDB. Presente. Rodrigo França Peixoto, do PL. Presente. Havendo quórum, declaro. Desculpa aí, vereador. Desculpa aí que eu não. Deu até um nó na garganta. Havendo quórum, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Caparaó, do dia 15 de dezembro de 2025, em nome de Deus e do povo alto-caparoense. Como eu citei na reunião anterior, né? Essa é a nossa segunda reunião do dia. E foi colocada aí, né, no nosso grupo aí, a ata da reunião anterior. Está em apreciação, algum rediz aí tiver alguma pontuação? Não. A ata está em votação. Contrário se manifesta? Não. Ata aprovada por todos. Discussão e votação do projeto de lei 034/2025. Gostaria de pedir ao nosso secretário que lesse a minuta do projeto. Projeto de lei número 34 do ano de 2025. Estabelece proposta orçamentária, estimando a receita e fixando a despesa do município de Alto Caparaó para o exercício de 2026. Gostaria de pedir aí os presidentes das comissões que dessem seu parecer. Presidente da Comissão de Legalidade. Ô, presidente, eu vou passar a palavra para o relator da Comissão de Legalidade para poder fazer a leitura do parecer. Está com a palavra o relator. O projeto foi muito bem estudado pelas comissões e foi sugerido duas emendas no projeto. Uma emenda, certo? No artigo 5º. E a comissão sugere que o projeto seja colocado em votação e que Deus dê o andamento aí para que a emenda também seja colocada em votação. Pela ordem, presidente. O bloco de oposição coloca emendas também nesse projeto, nesse momento. Tá? Tem emendas no projeto. Está com a palavra aí o presidente da Comissão de Orçamento também, que deu o seu parecer da comissão. Eu passo a palavra ao relator da comissão, o vereador Rodrigo. Esse projeto do orçamento, né, foi muito bem estudado por essa casa. Eu quero agradecer aqui toda a equipe jurídica e contábil, né, que esteve presente conosco. Os demais vereadores também, que todos participaram das reuniões, né? A gente vem há bem tempo analisando esse projeto, analisamos ele a fundo, né? E sugiro aí que o secretário lê o parecer da comissão aí de orçamento e logo após eu falo o meu parecer. O secretário está com a palavra para ler o parecer da Comissão de Orçamento. Trata-se do projeto número 34 de 2025, estabelece proposta orçamentária estimando
a receita e fixando a despesa do município de Alto Caparaó para o exercício 2026. Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas concordou com a proposta da emenda proposta pela Comissão de Legalidade e, após a análise do projeto de lei número 34, verifica que a proposta orçamentária está elaborada em conformidade com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica Municipal. O projeto observa o equilíbrio entre a receita e as despesas, bem como os princípios da legalidade, planejamento e transparência na gestão dos recursos públicos. Desta forma, a comissão manifesta-se favorável à tramitação do projeto de lei, desde que observadas as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e garantida a previsão orçamentária necessária para a sua execução. É o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Tendo o parecer das comissões, né, de legalidade e também de orçamento, a pedido do vereador Lavantino, né, tem algumas emendas também. Gostaria de pedir ao nosso secretário que antes que eu coloque o projeto em votação, esse projeto também já tinha uma emenda, né, antes, que o senhor leia a emenda que já existia no projeto, logo após a apresentação das emendas aí do coisa, se o plenário acatar, a gente coloca também a leitura delas. Essa é a emenda da comissão. Comissão de Legalidade apoia as análises do projeto, que estabelece proposta orçamentária estimando a receita e fixando despesas do município de Alto Caparaó no exercício do ano de 2026. A comissão verificou que a proposição atende às disposições constitucionais e legais aplicáveis à matéria orçamentária, especificamente a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica. Então, a emenda ficou o seguinte, onde se lê artigo 5º, durante a execução orçamentária, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% das despesas fixadas nesta lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, mediante o decreto do Executivo, podendo, para tanto, anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias, conforme disposto no inciso 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 64. Passará a ler-se. Artigo 5º. Durante a execução orçamentária, fica o Executivo e o Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% das despesas fixadas nesta lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, mediante decreto do Executivo, podendo, para tanto, anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias, conforme o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Dessa forma, não se consta um vício de legalidade ou inconstitucionalidade. Então, sugerimos que coloque a emenda em votação, a comissão. Como eu disse, o vereador Zé Carlos Lavantino apresentou uma emenda, algumas emendas, né? Se o plenário acatar, depois a gente dá uma analisada, se for muitas emendas, a gente, né, pede ao plenário. O plenário acata e lê as emendas. Todos. Gostaria de pedir ao nosso secretário que lê as emendas do pedido do Zé Carlos Lavantino. É uma emenda modificativa à Lei Orçamentária Anual. Proposição de emenda modificativa de autoria dos vereadores e da vereadora. No projeto de lei número 34. Emenda. Estabelece proposta orçamentária estimando a receita e fixando despesas do município de Alto Caparaó para exercício de 2026. É uma emenda modificativa no artigo 5º. Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% para despesas fixadas nessa lei,
para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, mediante decreto do Executivo. Passa a ter a seguinte redação: durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal e Poder Legislativo Municipal autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% das despesas fixadas nesta lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, mediante decreto do Executivo, podendo, para tanto, anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias. Solicitamos que a referida emenda seja colocada em votação no plenário. Se aprovada, faça parte integrante do referido projeto de lei número 34, em conformidade com o regimento interno e a lei orgânica municipal. Alto Caparaó, 11 de dezembro, é a emenda proposta pelos vereadores Ricardo Emerick Figueiredo, José Carlos Lovantino, Osmar Lúcio de Souza, Jorge José da Silva e Alcineia Pinheiro César. Senhor presidente, antes que o senhor coloque em votação, o senhor me permite? Sim. Porque a gente não tinha tentado a questão da Câmara. Se tem que incluir, que seja incluso, né? Que seja incluso aí, nessa emenda aí, a Câmara, junto com a Prefeitura, nesse valor. Já está incluído. Já está, né? Poder Executivo e Poder Legislativo. O Legislativo já é a Câmara. Pela ordem, presidente. Sim. A emenda dos novos vereadores é bem-vinda, né? Isso aí, cada um tem o direito de propor. E eu queria aí chamar os novos colegas aí, né? Tendo em vista que o orçamento da gestão passada foi votado em 17%, se eu não me engano, é isso? Eu não estava presente, mas me parece que foi lido isso aqui em plenário. Né? Eu gostaria de entrar em consenso com os novos colegas e ver se colocaria pelo menos outra emenda aí, 15%, para melhorar aí para a boa execução do orçamento aí, se os novos colegas aí assim acatarem essa emenda aí. A gente respeita, né, os novos vereadores aí, a indicação dessa emenda aí, né, mas eu, como relator da comissão, gostaria de propor essa emenda aí, os novos colegas aí. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, presidente. O orçamento passado, ele estava a 46 milhões. Deu 17, ficou em torno de 7,1. 7,1. Agora nós estamos propondo 10, está ficando em torno de 5,1. Tá? Está ficando 5, porque o orçamento desse agora, ele está com a estimativa mais alta. Está 41 milhões. Entendi, meu vereador, mas aí no caso está tirando 2 milhões e uns quebradinhos, né? No caso. Sim. Haja É isso? visto que nas emendas do prefeito atual, ele tinha pedido 4 milhões, entendemos que até meio do ano, com 5 milhões, ele trabalha tranquilo. E claro que a casa está à disposição para fazer novamente todas as suplementações necessárias. Então, mas se o presidente aí concordar aí, mesmo assim, eu sugiro que coloque essa emenda em votação e apreciação do plenário aí. Obrigado, senhor presidente. Vamos aguardar as outras emendas. Depois nós vamos fazer o seguinte. A gente coloca emenda por emenda em votação, né? Para não ter dúvida. E vou pedir ao nosso secretário, que acaba de fazer a leitura das emendas, depois a gente só lê a minuta de cada uma delas e aquele que achar viável, contra ou favorável. Logo após, vereador, a gente coloca o plenário, se o plenário acatar o seu pedido, ok. Se não acatar, segue a ordem do dia, ok? Secretário, faça favor. Emenda número 2. A Lei Orçamentária Anual. É uma emenda aditiva, de autoria dos vereadores e vereadora, ao projeto de lei número 34. Estabelece proposta orçamentária, estimando receita e fixando despesas do município de Alto Caparaó para o exercício 2026. Emenda aditiva número 2. Artigo 5º. Onde se lê: as fontes de recursos aprovadas na lei orçamentária e seus créditos adicionais poderão ser modificadas justificadamente para atender às necessidades de execução,
se devidamente publicadas por meio de ato do Poder Executivo. Passa a ter a seguinte redação: artigo 5º, parágrafo 2º. As fontes de recursos aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas justificadamente para atender às necessidades de execução mediante prévia autorização legislativa. Solicitamos que a referida emenda seja colocada em votação no plenário. Se aprovada, faça parte integrante do referido projeto de lei número 34. É uma emenda de autoria dos vereadores Ricardo Emerick Figueiredo, José Carlos Lovantino, Osmar Lúcio de Souza, Jorge José da Silva e Alcineia Pinheiro César. Emenda aditiva, emenda número 3, é uma emenda aditiva à Lei Orçamentária Anual, de autoria dos vereadores e da vereadora. Projeto de lei número 34. Emenda aditiva número 3, onde se lê: artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto no artigo 165, parágrafo 8 da Constituição da República, parágrafo 1º, realizar operações de crédito por antecipação de receita até o valor das despesas de capital. Parágrafo 2º, realizar operações de crédito até o valor das despesas de capital. Passa a ter a seguinte redação: artigo 6º. Fica o Poder Executivo, mediante prévia autorização legislativa e por lei específica, parágrafo 1º, realizar operações de crédito por antecipação de receita até o valor das despesas de capital. Parágrafo 2º, realizar operações de crédito até o valor das despesas de capital. Solicitamos que a referida emenda seja colocada em votação no plenário e, se aprovada, faça parte integrante do projeto de lei que está em tramitação número 34 de 2025. De autoria dos vereadores Ricardo Emerick Figueiredo, José Carlos Lovantino, Osmar Lúcio de Souza, Jorge José da Silva e Alcineia Pinheiro César. Acabou? Antes de mais nada, né, antes de colocar qualquer emenda, gostaria de pedir o plenário, né, que vou soltar para o plenário o pedido do vereador Rodrigo sobre a questão, né, da emenda que ele solicitou. Se o plenário acatar, está acatado, né, digamos assim. Ok? Se algum vereador quiser. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Lúcio. Senhor presidente, onde até o próprio nobre vereador Lovantino falou, nesse pleito anterior, se trabalhou com média de 6 milhões, 7 milhões. O vereador Rodrigo está pedindo que essa casa vote 15%. Eu acho que para a gente entrar num bom senso, nós poderíamos, como já foi dito, essa casa está aberta para qualquer tipo de eventualidade, qualquer momento que precisar de suplementação, nós estamos abertos aqui a votar. Então, eu faço uma contraproposta ao que o vereador Rodrigo está pedindo, da gente votar 12%. 12% seria hoje em torno aí de mais de 6 milhões. E qualquer eventualidade ou qualquer necessidade, essa casa está aberta, com certeza, a votar aquilo que o município precisar na questão da administração do prefeito, na questão da execução, né, que vem do prefeito. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, eu ia até fazer menção, mas como o Lúcio fez aí, quero te parabenizar, vereador, pela sua proposta, e eu retiro a minha proposta e apoio a sua proposta. Só isso, senhor presidente. Então, vamos fazer o seguinte, primeira, a gente vai colocar a emenda das comissões em votação.
Gostaria de pedir ao secretário que lesse a minuta do projeto para a gente entender voto a voto, ok? Já colocar a emenda aí das comissões. Pela ordem, senhor presidente. Eu mais o Lúcio aqui, a gente não entendeu a primeira emenda, porque ela não está modificando, parece que nada. É o 30. Ah? Ah, tá. É porque não estava o legislativo, igual a vereadora, porque como na nossa emenda estava o legislativo. Entendi. Tá, ok. Só, o secretário, para a gente não perder o foco, lê a minuta do projeto. Logo após eu coloco em votação. Do projeto, não, da emenda. Tá. A emenda é uma emenda acrescentativa. Acrescentou apenas uma palavra aqui, ó, onde se lê no artigo 5º, durante a execução orçamentária fica o executivo municipal autorizado, passa a se ler durante a execução orçamentária fica o executivo e o legislativo municipal autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% das despesas fixadas nesta lei para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, mediante decreto do executivo, podendo, para tanto, anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias. Antes de, se o senhor me permite, antes de colocar em votação, para que essa emenda possa correr em votação, teria que fazer uma emenda nessa emenda, que é onde de 30% cairia para 12%. Porque senão vai estar votando uma coisa agora e daqui a pouco está votando em cima de 12%. Está abaixando para 12%. Porque está fazendo uma correção, colocando, acrescentando, né? Legislativo. E cito a mesma coisa na emenda de Vossa Excelência, que diz 10%, que passa a ser 12% também. Então a gente tem que fazer essa correção. Bom, retiro. E estar ciente na hora de votar, né? Na verdade, a emenda de vocês é necessária porque está falando o legislativo. Então, nós vamos, eu creio que para fechar, a gente tira a nossa emenda, vocês tiram e a gente vai propor a emenda de 12 com o que vocês colocaram aí, executivo e legislativo. Certo? Oi. Emenda, isso. A subemenda para modificar. Mantendo a emenda deles. Aí a subemenda entra na emenda de vocês, ficando o legislativo e 12%. Ok? Ou seja, a emenda de 10% ela vai ser retirada de votação. Vai entrar a emenda aí de 30%, reduzindo para 12%. Isso. Né? Subemenda. Que é essa que a gente vai colocar em votação. Só para poder, né, manter o entendimento. Aí depois a gente faz a correção aí, ok? Como vota o vereador Isaías? Presidente, eu infelizmente vou ser a favor da emenda. É claro que a emenda é negociada aqui no plenário, né? Eu tinha sugerido também que fosse 15%, porque eu acho que ainda era muito pouco, mas como teve proposta de 10 e 15, seria, no meu caso, a minha proposta para conciliar seria 13, porque... Mas, infelizmente, 13. Não deu 13, vão 12 mesmo. Como vota o vereador Lúcio? Favorável, senhor presidente. Favorável à emenda. Como vota o vereador Zé Carlos Latino? Nós chegamos no 12 já pula para 14, né? Não existe esse negócio. Mas favorável à emenda de 12, com a correção aí também incluindo o legislativo, e desde já parabenizar a base do prefeito, né? E juntamente com a oposição que chegou num acordo, creio que democracia se faz dessa forma. Então, nós estamos caminhando e, claro, na hora que precisar, nós vamos estar
também à disposição. Então, eu voto nessa emenda corretiva aí. Como vota o vereador Jorge? Se eu fosse olhar para o número, eu teria que votar no 22, né? 22%, mas eu vou ficar no 12, menos 10. Como vota o Favorável. vereador Rodrigo? Sou favorável à emenda. Como vota o vereador Antônio? Como vota a vereadora Pode Favorável, repetir? presidente. Como vota a vereadora Alcineia? Favorável. Como vota o vereador Marlon? Favorável à emenda. A emenda aprovada por todos. Lembrando que vai ter correção nela, né, de 30% para 12%. Ok? Passando para a próxima emenda, que é de autoria dos novos colegas, que o nosso secretário faça a leitura da minuta dela para nós. Emenda número 3. Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto no artigo 165, parágrafo 8 da Constituição, realizar operações de créditos por antecipação de receita até o valor das despesas de capital. Parágrafo 2º, realizar operações de crédito até o valor da despesa de capital. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo, mediante prévia autorização legislativa e, por lei específica, realizar operações de crédito por antecipação de receita até o valor da despesa de capital e realizar operações de crédito até o valor da despesa de capital. Coloca a emenda 3 em votação. Como vota o vereador Isaías? Som. Presidente, eu vou dizer para o senhor o seguinte, eu não entendi muito bem essa emenda, eu acho que ela parece um pouco engessando a administração, no meu entendimento. Claro, ela não foi discutida para... Como eu tenho que votar agora, eu vou votar contrário a essa emenda. Como vota o vereador Lúcio? Sou favorável à emenda, senhor presidente. Como vota o vereador Zé Carlos Bantina? Favorável à emenda, senhor presidente. Como vota o vereador Jorge? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo? Essa emenda aí eu vou ser contra, que eu vou acompanhar a tese do Isaías aí, que dá uma engessada boa, tendo em vista que a gente já votou já a suplementação aí no valor mais baixo, né, que o ano anterior, então meu voto é contra a emenda, só isso. Como vota o vereador Antônio? Ô, presidente, eu vou votar contrário a essa emenda, porque, como disse o vereador Isaías ali, eu também tive um pouco de dúvida nessa questão aí da gente estar aprovando essa emenda, porque não foi citada em nenhuma das reuniões de comissões essas emendas, foi feita a proposta agora, né? Então, ou seja, se a gente tivesse tido essa conversa na reunião de comissão, às vezes a gente poderia analisar e até votar favorável. Só que como é em cima da hora, assim, a gente não sabe nem o que está votando, para te falar a verdade, nessa questão. Aí eu sou contrário. Como vota a vereadora Alcineia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Marlon? Eu sou contra a emenda. Eu entendi muito bem. Eu sou contra a emenda. Bom, essa emenda é a emenda número 3. Houve um empate, 4-4. O meu voto é favorável à emenda. E a emenda foi aprovada por maioria absoluta. Maioria simples, desculpa aí, porque maioria absoluta é quando é 1 ou 2 não vota, né? Próxima emenda? Próxima emenda, a emenda número 2, é uma emenda aditiva. Artigo 5º, parágrafo 2º.
As fontes de recursos aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas justificadamente para atender às necessidades de execução, se devidamente publicadas por meio de ato do Poder Executivo. Passa a ter a seguinte redação: artigo 5º. As fontes de recursos aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas justificadamente para atender às necessidades de execução, mediante prévia autorização legislativa. Essa é a emenda quarta, Número 2. número 2. Saiu da ordem. Tá bom. Coloco a emenda número 2 em votação. Como voto o vereador Isaías? Eu sou contrário à emenda, presidente. Como voto o vereador Lúcio? Senhor presidente, eu já tenho bastante tempo aqui nessa casa e essa questão de decreto para o legislativo, é onde está mudando apenas isso, sempre foi feito dessa forma. Então, é por esse motivo que nós, ao estudar o orçamento, o projeto, aonde nós propomos essa emenda. Então, eu sou favorável à emenda. Presidente, pela ordem. Isaías. Eu falar com o vereador Lúcio, é porque nós tivemos reunido nas comissões, lá, e essas emendas poderiam ter sido propostas lá, então a gente tinha um esclarecimento de como essa proposta apareceu de surpresa. Eu não tenho uma clareza para me votar favorável a essa emenda. Então, só para entender, para não ter, assim, dizer que é divergência quer dizer, nós estamos votando bem às claras, não é 3 horas da madrugada igual o Congresso Nacional vota, mas tranquilo. Como voto o vereador Lavantino? Só para quem está nos acompanhando, é que em vez de ser por decreto, o município vai através do Legislativo, autorização do Legislativo. Então, favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Jorge? Favorável. Como voto o vereador Rodrigo? Queria só pedir uma palhinha do contador dessa casa, só para falar a menção dessa, só para esclarecer para os novos vereadores, créditos adicionais suplementares. Se o professor puder explicar para nós, Adilson, a questão dessa emenda, tem como? É o seguinte, essa emenda, o objetivo dela é exatamente ver de ser, pelo Poder Executivo, ele promulgar através de decretos. Sempre foi, há muitos anos tem trabalhado aqui nesta casa, bem como em outras casas, a aprovação mediante autorização do Legislativo. Ou seja, eles enviam para cá, vocês autorizam, você entendeu? Traz assim uma segurança até para o próprio Executivo e também para a Casa Legislativa, valorizando até o trabalho de vocês. Por isso que foi proposta essa emenda, até uma emenda assim, bem simples. Ela não traz assim, nenhum cálculo, ela não envolve nada financeiramente dentro do orçamento. É mesmo uma questão até de valorizar, e tem essa instrução até do próprio Tribunal de Contas, tendo em vista que o orçamento ele não pode ter muitas matérias estranhas. O orçamento ele tem que ser mais objetivo, mais direto, você está entendendo? Para que possa ser executado e ser adequado no decorrer
das necessidades que o executivo precisa. Então, por isso que foi colocada essa emenda, até no sentido de valorizar vocês mesmo como legisladores, entendeu? Para vocês não ficarem, às vezes, assim, omissos em determinadas matérias que seria viável a apreciação desta casa. Foi nesse sentido que essa emenda foi colocada, mas não trazendo assim nenhum prejuízo, nem engessando em momento algum a execução do orçamento para o exercício de 2026. Ok? Pela ordem, posso só fazer uma pergunta ao professor? Sim. Ô, Adilson, porque como não deu tempo ainda da gente analisar, porque como foi de última hora, aí no caso, essa emenda é referente, um exemplo, todos os anos anteriores a gente votou essa emenda também, porque... Sempre foi colocado, né, que qualquer tipo de matéria nesse sentido, que ela viesse para autorização de vocês, entendeu? Não, excelente. É só porque como não deu tempo da gente... Não. Aí a gente tem que tirar a dúvida aqui. Não, Obrigado, beleza. tá? Torna a palavra para o vereador Rodrigo, que está seu tempo de votação. Eu perguntei, professor, porque a gente tem a preocupação, né, que a gente sempre libera recursos oriundos do ano anterior e excesso de arrecadação, assim fica liberado ao executivo trabalhar com esse recurso, né? E sobre a emenda aí, eu vou votar a favor dela. Eu não vejo empecilho, né? A gente tem que ter transparência mesmo. Eu sou favorável. Como vota o vereador Antônio? Ô, presidente, eu iria votar contra, porque eu não tinha tido explicação, mas como aí o nosso contador, o professor Adilson, aí, deu no caso, a informação correta, eu sou favorável à emenda. Como vota o vereador Alcineia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Marlon? Vou ser solidário ao vereador Isaías, vou votar contra junto com ele. Sou contra a emenda. Emenda 02, aprovado por maioria absoluta. Não tem mais emenda? Ou tem? Não? Então, coloco o projeto de lei número 034/2025 em votação. Como vota o vereador Isaías? Favorável ao projeto, presidente. Lembrando que o projeto ele ser votado com as emendas, ok? Só para atualizar. Volta a palavra para o senhor. Sim, eu vou acompanhar as emendas que eu votei favorável, com certeza. O meu voto foi vencido na outra emenda, não vai contar. Então, Okay. favorável ao projeto. Ok. Como vota o vereador Lúcio? Sou favorável ao projeto com as emendas, senhor presidente. Como vota o vereador Zé Calabatino? Favorável ao projeto com as emendas, senhor presidente. Como vota o vereador Jorge? Favorável com as emendas. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável ao projeto e favorável às emendas, que eu fui a favor também. Como vota o vereador Antônio? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Alcineia? Senhor presidente, antes de votar, eu gostaria, né, de agradecer e parabenizar a assessoria jurídica e principalmente a assessoria contábil, né, que está trabalhando já há um tempo em cima aí do orçamento. Nós parabenizamos vocês e agradecemos. Meu voto é favorável ao projeto com a emenda. Como As vota o vereador? emendas. Como vota o vereador Marlon? Favorável ao projeto. Projeto aprovado com as emendas, a maioria. Dando sequência, discussão e votação do projeto de lei 035/2025. Gostaria de pedir ao nosso secretário que faça a leitura da minuta do projeto. Projeto de lei número 35 de 2025. Institui o plano plurianual do município de Alto Caparaó para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências. Esse projeto, eu acredito que tem alguma emenda nele.
Pela ordem, presidente. Oi? O bloco da oposição tem emendas nesse projeto também. As comissões têm alguma emenda, alguma... Não? O Marlon também tem uma emenda. O plenário acata as emendas. O vereador Zé Carlos e o vereador Marlon propôs a emenda. O plenário acata as emendas. Ok? Então, colocar leitura das emendas. Faz favor. É uma emenda aditiva número 1. Projeto de lei número 35. No projeto de lei número 35 do Executivo Municipal dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029. É uma emenda aditiva. Proposta pelos vereadores Ricardo Americo Figueiredo, José Carlos Lovantino, Osmar Lúcio de Souza, Jorge José da Silva e Alcineia Pinheiro César. Justificativa para a emenda. Objetiva-se, por meio desta emenda, que conste no Plano Plurianual, o PPA, para que a administração possa destinar valor próprio, além de captar recurso externo, para a elaboração de um plano, projeto técnico para a abertura de uma rua, para interligar a Rua Virgínia Emerick, do bairro Cornélio Emerick, Rua Maria José Pinto, bairro Estância do Sol, que a execução seja durante o quadriênio 2026 e 2029. A abertura da referida rua vai beneficiar diversos munícipes que moram e vão ao bairro da população de um modo geral, que serão beneficiados com a referida rua, trazendo desenvolvimento socioeconômicos, maior comodidade e segurança. É uma emenda proposta pelos vereadores Ricardo, José Carlos, Osmar Lúcio, Jorge José e Alcineia Pinheiro César. Emenda número 2. Pela ordem, presidente. Vamos votar, se for possível, emenda por emenda, porque senão vai fazer confusão na cabeça, porque tem o Marlon, tem uma emenda também, e a gente tem 5 emendas aí, ou 6. Se o senhor permitir, aí vota essa emenda. Se o plenário acatar, Pode ser? e a gente fizemos Emenda- na outra votação, é o Isso. contrário. Isso aí é o plenário que decide. É. Ok? Então vamos colocar a primeira emenda em votação. Como vota o vereador Isaías? Eu sou favorável à emenda. Como vota o vereador Lúcio? Sou favorável à emenda, senhor presidente. Como vota o vereador Zé Calavantino? Senhor presidente, só para quem está nos acompanhando em casa, nós estamos colocando, né, uma emenda que, caso o prefeito queira abrir a rua, ela está autorizada lá no orçamento, ele pode ver a questão de recursos, né, através de emenda parlamentar ou recurso próprio. Então, estamos colocando no orçamento aí. É favorável, senhor presidente? Oi? Como vota o vereador Jorge? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo? De acordo com a emenda. Como vota o vereador Antônio? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Alcineia? Senhor presidente, só complementando aí a fala do vereador Lovantino, nós estamos votando, né, o plano plurianual, né? São planejamentos para 4 anos. Então, o prefeito hoje ele está trabalhando em cima de um planejamento que foi feito na legislação passada. E hoje nós estamos votando um planejamento para 4 anos daqui para frente, né? Então, tudo aquilo que a gente imaginou, sei que vai ficar alguma coisa ainda por fora, mas nós incluímos aí no plano para que, se o
prefeito quiser fazer, já consta-se na PPA, que é um plano aí de 4 anos. Sou favorável à emenda, senhor presidente. Como voto o vereador Marlon? Sou favorável à emenda. A emenda foi aprovada por todos. Eu gostaria só de fazer um uso nessa emenda aí, agradecer aos nobres colegas, né, por ter lembrado que isso é um sonho do bairro Cornélio Emerick com Estância do Sol. É uma das indicações que eu venho colocando vários e vários anos, e agora ela foi incluída na PPA, né? Obrigado aí pela votação de todos e parabéns, né, todos que lembrou, né, dessa rua aí, porque como diz a vereadora Alciné, esse é planejamento. Então tem aí 4 anos, né, para o prefeito ter a liberação para abrir essa rua aí. Então, assim, quando der na cabeça dele lá e tiver orçamento para fazer, já a Casa Legislativa já está autorizada para fazer essa rua aí. Ok? Obrigado a todos vocês aí. Próxima emenda. Emenda aditiva número 2. A emenda número 2 é uma emenda aditiva ao projeto de lei número 35 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Quadriênio 2026-2029. Proposta pelos vereadores e vereadora Ricardo Emerick Figueiredo, José Carlos Lavantino, Osmar Lúcio de Souza, Jorge José da Silva e Alcinéia Pinheiro César. A emenda objetiva-se por meio que conste no Plano Plurianual, o PPA, para que a administração possa destinar valor próprio, além de captar recurso externo, para a elaboração de um projeto técnico para a construção de uma estação reservatório de tratamento de água, senhor Nério Prudentes Fernandes, saída para o Córrego José Pedro. A construção de uma captação e estação de tratamento de água se justifica principalmente pela segurança hídrica, garantindo o abastecimento contínuo para consumo humano, industrial, mesmo durante interrupções no fornecimento ou período de escassez. Com a construção desse reservatório, trará para a população de Alto Caparaó mais saúde, conforto e bem-estar. Após ouvido o plenário, sendo aprovada a emenda aditiva, inclusão de item que possa ser encaminhada ao Executivo Municipal para que possa fazer parte do PPA, do referido projeto que está em tramitação. Colocar a emenda 2 em votação. Como voto o vereador Isaías? Eu voto favorável, e essa emenda, né, é uma emenda indicativa, né, porque está indicando para colocar no PPA, se o município tiver interesse, recurso, e interesse com certeza tem que ter, porque nós estamos necessitados mesmo, né? Então é uma boa lembrança para colocar na PPA, porque nesses 4 anos eu acredito que a gente vai precisar de movimentar sobre esse assunto da água. Então, é uma boa indicação, uma boa lembrança na PPA. Favorável. Como voto o vereador Lúcio? Sou favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Zé Carlos? Senhor presidente, ali é um córrego que tem bastante água o ano todo, né? Não seca nem no inverno. Então, para até abastecer a rua de cima e metade da rua, já foi feito várias indicações essa casa, há muitos anos, esses anos agora também foi falado. Então, a gente fez a questão de mencionar no plano, como foi dito aí pelo nobre vereador Isaías, né? Caso o município tenha, aí com certeza tem sim interesse, pode estar realizando aí conforme o plano. Obrigado, favorável. Como voto o vereador Jorge? Favorável. Como voto o vereador Rodrigo?
Eu quero parabenizar aí os vereadores pela emenda, tendo em vista que há vários anos, até no mandato meu anterior, né, fiz indicação da captação de água ali, colocando uma bomba ali, jogando no próprio reservatório nosso, lá em cima. A gente sabe que o nosso rio lá seca muito na época da estiagem, né? Então, se vai fazer o reservatório, se vai fazer uma captação ali, é viável, está constando no orçamento. Eu sou favorável aí à emenda aí. Como vota o vereador Antônio? Presidente, parabenizar os novos vereadores pela essa emenda aí, no caso da PPA. Eu sou favorável. Como vota a vereadora Alcineia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Marlon? Parabéns aos vereadores aí pela emenda, realmente é uma boa lembrança. Sou favorável. É a emenda número 2, aprovado por todos. Só quero fazer menção nessa emenda, agradecer aos novos colegas, né? Mais uma vez, por lembrar dessa emenda aí, como diz o vereador Rodrigo, várias e várias indicações foi feita. E só pontuar, vereador Rodrigo, que na época que o senhor esteve aqui, a gente até propôs, né, voltar um dinheiro para o executivo para fazer a transição do córrego, né? Para poder de encanamento, essas coisas do rio, do córrego, tudo isso, tudo já visando essa falta d'água que nós passa por aí todos os anos, né? E essa inclusão aí na PPA aí, ela foi muito bem a calhar nesse momento, né? Porque a gente faz indicação, o tempo passa e a indicação fica na gaveta. E ela estando na PPA, é mais fácil do executivo lembrar dela, né? Então, assim, queria só pontuar isso aí. Tá com a palavra, vereador? Senhor presidente, muito bem lembrado. E só ressaltando também que, vamos supor, se a gente fizesse a ligação ali, bombeamento, a gente só usaria em período de estiagem, né? Que período aí, você vê que está chovendo aí, nosso rio tem água em abundância, né? Só isso, senhor presidente. Próxima emenda, por favor. Emenda aditiva número 3. É uma emenda de autoria dos vereadores Alcineia Pinheiro César, Ricardo Emerick Figueiredo, José Carlos Lovantino, Osmar Lúcio de Souza e Jorge José da Silva. Justificativa para a emenda. Objetivo-se por meio desta emenda que conste no plano plurianual, o município fazem convênio com instituições de ensino superior para oferecer acesso facilitado ao ensino superior, seja por meio de bolsas, descontos, criação de polos de apoio para cursos à distância ou, em alguns casos, para estágios, visando levantar formação gratuita ou mais acessível a servidores e cidadãos, com programas como UAB, Universidade Aberta do Brasil, sendo um exemplo de articulação para interiorizar a educação. Esses acordos permitem que a Prefeitura apoie a oferta de cursos, como Direito, por exemplo, em parceria com faculdades, beneficiando a população local e a capacitação de seus servidores. Tipos de convênios: bolsas e descontos. Prefeituras firmam parcerias para oferecer vagas gratuitas ou com grandes descontos em cursos presenciais ou EAD para a população ou servidores municipais. Polo de apoio da UAB. Municípios se credenciam para criar polos da Universidade Aberta do Brasil, que oferecem cursos de graduação e pós-graduação à distância de universidades federais, sem custo, em locais mais próximos dos estudantes. Estágios. Convênio para que estudantes universitários possam realizar estágios supervisionados em escolas estaduais ou órgãos municipais, regulamentados pela Secretaria de Educação. Como acontece? Identificação da necessidade. A Prefeitura identifica a demanda por formação superior na região. Parceria. Busca-se uma instituição de ensino superior, IES, pública ou privada. Acordo, entre parênteses, convênio ou termo de cooperação. Fecha parênteses. Define-se o número de vagas, critérios de seleção, entre parênteses, renda familiar
residência, área do curso e responsabilidade das partes. Com essas parcerias, a Prefeitura Municipal e a Universidade, de acordo com a demanda do município, que será feito um levantamento através da Secretaria de Educação de Alto Caparaó, Minas Gerais. Essa é a emenda número 3. Emenda número 3 foi lida. Já foi. Colocar a emenda número 3 em votação, como voto o vereador Isaías. Presidente, a emenda, a intenção é uma intenção indicativa, né? Ela vai somar ao PPA e eu acredito que ela pode ser realizada nesse período, né? Que tem nos próximos 4 anos. É uma boa indicação para o governo. Como voto o vereador Lúcio? Sou favorável à emenda, senhor presidente. Como voto o vereador Zé Carlos Antino? Favorável. Como voto o vereador Jorge? Favorável. Como voto o vereador Rodrigo? Favorável. Como voto o vereador Antônio? Favorável. Como vota a vereadora Alcineia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Marlon? Favorável. Emenda aprovada, com a maioria absoluta. Próxima emenda, fazer um favor. Emenda aditiva número 4, inclusão de itens do PPA. Aquisição de terreno para a construção de um novo cemitério. Objetiva-se, por meio desta demanda, que conste no plano plurianual para que a administração possa destinar valor próprio, além de captar recursos externos para a aquisição de um terreno para a construção de um novo cemitério. O cemitério municipal atual já está enfrentando esgotamento de sua capacidade. Num período bem próximo, não será capaz de acomodar novas sepulturas. O novo cemitério municipal visa aliviar a pressão sobre o cemitério atual, garantindo espaço adequado para novas sepulturas e proporcionando um local digno e adequado para os sepultamentos, atendendo às necessidades da população de Alto Caparaó. Ao localizar o novo cemitério em uma área que respeite as normas ambientais e urbanísticas, a construção desse novo cemitério deve seguir um planejamento cuidadoso e um projeto arquitetônico adequado, garantindo a conformidade com as normas de saúde pública e conservação ambiental, enquanto se cria uma infraestrutura moderna e acessível para o povo de Alto Caparaó. É uma emenda do vereador Marlon de Amorim Pinto. Emenda número 4. Colocar a emenda número 4 em votação, como vota o vereador Isaías. Sou favorável à emenda, presidente. Mesma coisa eu digo, é uma emenda indicativa que faz muito sentido a PPA também. Favorável. Como vota o vereador Lúcio? Sou favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Zé Carlos Antino? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Jorge? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável à emenda. Como vota o vereador Antônio? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Alcineia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Marlon? Favorável à emenda. Emenda aprovada por maioria absoluta. Próxima emenda. Emenda aditiva número 5, inclusão de itens no PPA. Objetiva-se, por meio desta emenda, que conste no plano plurianual para que a administração possa destinar recursos através de contribuição ou subvenção para o Grupo de Operadores de Turismo de Alto Caparaó e região, CNPJ número 43.43411/0001-19, é o GETAC, situado na Rua das Orquídeas, sem número, bairro Vale das Hortênsias, Alto Caparaó, Minas Gerais. Atividade associativa: associação privada, Grupo de Operadores de Turismo de Alto Caparaó e região,
doravante denominada no Estatuto GETAC. É uma pessoa jurídica de direito privado, associação sem finalidades econômicas, com prazo de duração indeterminado. É uma emenda do vereador Marlon de Amorim Pinto. Emenda número 5. Coloco a emenda número 5 em votação. Como voto, vereador Isaías? Voto favorável à emenda, presidente. Como voto, vereador Lúcio? Sou favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Zé Carlos Mantino? Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Jorge? Favorável. Como voto, vereador Rodrigo? Favorável. Como voto, vereador Antônio? Favorável. Como vota a vereadora Alcineia? Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Marlon? Favorável. Emenda número 5, aprovado com a maioria absoluta. Próxima emenda. Emenda número 6. Emenda aditiva no artigo 1º. Artigo 1º constituem diretrizes fundamentais da administração pública municipal e dos programas estabelecidos neste plano. Parágrafo 1º. Investimento na melhoria da qualidade da atenção à saúde básica, objetivando atendimento eficaz e humanitário à população do município. 2. Investimento na educação básica de qualidade, com a manutenção de padrão de qualidade, garantindo acesso às crianças desde a educação infantil até o ensino fundamental e suas modalidades, assim como o apoio a estudantes do ensino médio superior. 3. Incentiva as atividades de conotação histórica, cultural, costumes e entretenimentos, de forma a valorizar a diversidade cultural e identidade do povo do município, além de alavancar o setor turístico. 4. Incentivo e participação no desporto comunitário, visando uma conscientização dos jovens à prática de esportes. 5. Investimento na segurança e bem-estar da população. 6. Assegurar investimentos em todos os campos da política pública de assistência social, visando a promoção afetiva e inclusão social da população em situação de vulnerabilidade social. 7. Investimento e incentivo às atividades de proteção ao meio ambiente e promoção da sustentabilidade e conscientização ambiental. 8. Promoção e fortalecimento da agricultura, com vista ao apoio e incentivo ao produtor rural e culturas alternativas. 9. Desenvolvimento e investimento na agricultura, visando apoiar o produtor rural. 10. Priorizar o desenvolvimento econômico do município, com investimentos públicos e privados, visando a implantação de novas empresas e geração de renda. 11º. Assegurar os direitos fundamentais dos idosos com vistas à promoção de sua dignidade, bem-estar e fornecendo-lhes incentivos para a consecução de tais direitos. Essa emenda é de autoria do vereador Ricardo Emerick Figueiredo, José Carlos Louvantino, Osmar Lúcio de Souza, Jorge José da Silva e Alcineia Pinheiro César. Emenda número 6. Oi. Coloco a emenda número 6 em votação. Como voto, vereador Isaías? Eu sou favorável à emenda, presidente. Como voto, vereador Lúcio? Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Zé Calavantino? Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Jorge? Favorável. Como voto, vereador Rodrigo? Eu vou votar favorável à emenda, mas todos os itens citados já constam dentro da PPA, não? Item por item. Classificado ficha por ficha. Eu acho que está modificando algumas coisinhas, sim. Eu tenho quase certeza. Que Mas não ali consta, se não. fala, todos os pleitos, todos citados aí falam dentro da PPA. Mas não tem problema não. Quanto mais, melhor. Está abrindo caminho, sou favorável à emenda, senhor presidente. Favorável? Como voto, vereador Antônio? Favorável. Como vota a vereadora Alcineia?
Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Marlon? Favorável. Emenda número 6, aprovado por maioria absoluta. Agora colocar o projeto de lei número 035 em votação. Lembrando que as emendas incluem no projeto. Gostaria de pedir aí o presidente da comissão de legalidade que deu o seu parecer sobre o projeto. Eu queria passar para o relator da Comissão de Legalidade, vereador Marlon, que possa dar o parecer da Comissão de Legalidade. Obrigado, presidente. A Comissão de Legalidade estudou o projeto muito a fundo. Estudamos mais de uma vez, foi muito bem estudado e minuciado, e a comissão sugere que seja colocado em votação o projeto. Está com a palavra o presidente da Comissão de Orçamento. Eu passo ao relator da comissão, o vereador Rodrigo Peixoto. A comissão estudou bem o projeto, juntamente com os demais colegas aí, né? Quero parabenizar os colegas aí pelas emendas oferecidas à PPA aí. E quero falar aqui ao executivo, né, que infelizmente eu não posso propor essa emenda, porque eu tenho cobrado, isso eu já cobro das gestões passadas, a respeito, né, do valor que é feita a compra de remédio, já tem um valor bom ali, mas que nos próximos orçamentos que possa aumentar um pouco mais a questão de remédio para a farmácia do município, para a farmacinha, né? E o outro, o valor do CIS Verde. Quanto maior for o valor ali, mais benefício para a população, né? Uma questão de remédios, a outra questão de exames, consultas, né, exames laboratoriais. Então, tendo aí um orçamento melhor nesses dois sentidos, aí, a farmácia do posto e também o CIS Verde, né, a população com certeza será muito melhor atendida, está sendo bem atendida, né, mas nós queremos melhorar mais ainda. E sou favorável a esse o projeto, doutor, como relator da comissão, né, o projeto foi muito bem estudado e sugiro que coloque o projeto em votação aí. Tendo os parecer da Comissão Legalidade, também de Orçamento, coloco o projeto 035 em votação com as emendas. Como vota o vereador Isaías? Presidente, eu voto favorável ao projeto com as emendas. Parabenizo a cada um que idealizou as emendas, que são de suma importância, né, que vai agregando ao projeto nos próximos 4 anos, e favorável ao projeto com as emendas. Como vota o vereador Lúcio? Senhor presidente, primeiro eu quero estar parabenizando a todos os vereadores, a toda a nossa assessoria jurídica, nossa assessoria contábil, que não mediu esforços, e foram várias vezes que reunimos para que esse projeto tivesse apto a ser votado hoje, e pedir a Deus para que tudo isso que está sendo colocado no papel, que tudo a gente acha difícil acontecer, mas que possa acontecer o máximo possível, que é para esse objetivo que nós trabalhamos aqui, creio também do executivo, que possa as coisas fluir, as coisas acontecer, e quanto mais chegar ao povo, é quem faz merecimento, né? Então, que Deus abençoe, que esse orçamento para o próximo ano e a PPA para esses 4 próximos anos para frente possam ser bênção e que possam chegar muita coisa boa para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Eu sou a favor do projeto junto com as emendas. Como vota o vereador Zé Calavantino? Senhor presidente, agradecer o bloco da oposição, agradecer principalmente também aí o bloco da situação, que chegamos em acordos, né? Como muito bem dito aí, é democracia, às vezes a gente vai discordar,
não vai ser favorável, vai, mas hoje também um orçamento que veio para essa casa, muito bem elaborado também, junto aí com o PPA, as leis diretrizes, tudo direitinho. A gente espera que o que está acontecendo aqui hoje, a gente consiga manter isso a partir do ano que vem. E eu vou encerrar minha fala aqui, desejar um Feliz Natal para todo mundo, um ano novo, que eu estou aqui pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu estou passando muito mal com gripe. Então eu encerro aqui e até peço que caso eu sei favorável, tá? E peço depois licença para sair, caso se a pauta eu acho tem que olhar, tá? Como vota o vereador Jorge? Senhor presidente, como o vereador Lovantini aqui parabenizou a nossa assessoria jurídica, né, tanto ela do Dr. Carlos como do Dr. Adilson, parabéns aí a Larissa, toda a equipe da Câmara, né, que desenvolveu aí um excelente trabalho aí no decorrer desses anos, desse ano, quer dizer, e a gente estamos juntos aí para somar aquilo que a gente foi, às vezes, deixou a desejar, que nos perdoe aí. E também aproveitar o momento, parabenizar toda a cidade aí, que tem aí excelente Natal, excelente fim de anos, e que para os próximos anos a gente poderíamos ser melhores. Porque o tanto executivo como legislativo, somos pessoas eleitas para trabalhar para o povo e servir o povo. Como diz na Bíblia, é melhor servir do que ser servido. E então a gente fica grato por Deus nos dar essa oportunidade de poder trabalhar e servir a população. Obrigado, presidente. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Rodrigo? Sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Antônio? A gente já acostumou com você botar no microfone. Eu sou favorável ao projeto. Como vota a vereadora Alcineia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Marlon? Favorável ao projeto. Projeto de lei 035, aprovado por maioria absoluta, por todos, com as emendas. Só gostaria de pedir ao nosso excelentíssimo vereadores que na LOA ficou a emenda para trás e por tantas emendas ali e o nosso secretário não pegou a emenda na hora ali, né? Porque tanto papel que acabou ficando a emenda para trás. Eu gostaria de pedir o Nobres Edis que concedesse para a gente dar sequência, mas é no projeto 34 da LOA. Se a gente pode ler a emenda e votar logo em seguida, que ela já estava, né, no planejamento aqui. Não tem, nós não acabou a sessão ainda, não tem nada a ver. É só pedir ela para ler, né, e botar em votação, coisa rápida, ok? Concedido pelo plenário. O nosso secretário, faça a leitura para mim, fazer um favor. A emenda supressiva número 7. É o artigo 5º, excluindo o parágrafo 4º e o 6º. Então, vou ler na íntegra aqui como é que fica. Artigo 5º. Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar até o limite de 30% das despesas fixadas nessa lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes mediante decreto do Executivo, podendo, para tanto, anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias, conforme o disposto do inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 64. Então, é uma emenda supressiva que está excluindo o parágrafo 4º e o 6º. Se Vossas Excelências tiverem interesse, eu posso ler os artigos que estão sendo excluídos. Esse é o 5º. O artigo é o 5º, que está sendo excluído é o parágrafo 4º e o 6º do artigo 5º. Certo? Então, está sendo excluído o parágrafo 4º.
Fica o Poder Executivo autorizado a realizar movimentações de fontes e destinação de recursos nas dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias. Então, esse parágrafo está sendo suprimido, certo? E o parágrafo 6º, que também está sendo suprimido, com o seguinte texto: fica o Poder Executivo autorizado a promover, durante a execução orçamentária de 2026, a movimentação das fontes de recursos constantes desta lei, prevista na arrecadação de receitas e fixação de despesas da seguinte forma: 1. Inclusão de novas fontes e destinação de recursos não previstas na estimativa da receita para 2026. 2. Transferência ou alteração entre fontes destinadas de recursos não prevista na estimativa da receita. 3. Inclusão de novas fontes destinadas de recursos não previstas na fixação das despesas para o exercício 2026. E 4. Transferência ou alteração entre fontes e destinação de recursos não previstos na fixação das despesas para o exercício de 2026. Só para reforçar, está sendo excluído no artigo 5º, está sendo excluído o parágrafo 4 e o parágrafo 6º, da qual foi lido aqui. Emenda número 07. Só lembrando aos novos colegas que essa emenda ela inclua na LOA, né? Que é o plano anual, né? Porque ficou para trás, ele não é da PPA, ok? Só para vocês entenderem que essa emenda, porque ela ficou para trás ali, ela inclua na LOA. Se os novos colegas quiserem que o doutor dê uma palha sobre isso aí, fique, né? Só para entender, ok? Doutor Caso Henrique quiser explicar aí, ó, mais detalhado? Cadê o? Excelentíssimo presidente Ricardo, essas emendas supressivas, essa emenda supressiva, do ponto de vista formal, ela é a mais simples, como bem adiantou nosso querido e grande professor. Ela fere de morte o princípio da exclusividade que rege a elaboração e a feitura da lei orçamentária anual. Dispõe o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Aí vem as exceções. Não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares, que já foi votado uma emenda, e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei, cuja emenda também já foi votada. Portanto, afora as matérias listadas aqui no artigo 165, parágrafo 8, elas ferem de morte o princípio da exclusividade, de modo que, sob o ponto de vista formal, elas não podem integrar a lei orçamentária anual. Essa é a breve explicação. Bom, coloco em votação. Algum vereador quer fazer o uso da palavra? Antes? Não? Coloco a emenda número 7, né? Da LOA, né? Repito, o projeto 034. Em votação. Como voto o vereador Isaías? Presidente, eu vou divergir de novo, porque essa emenda eu não estou com uma clareza de votar. Vou votar contrário a essa emenda. Como voto o vereador Lúcio? Sou favorável à emenda, senhor presidente. Como voto o vereador Zé Calavantino? Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Jorge? Favorável. Como voto o vereador Rodrigo? Eu vou ser contra, não pela emenda, mas é porque o projeto já foi votado. Aí eu votei lá com a quantidade de emenda, que foram 13, né? Aí fica um troço chato voltar atrás. Infelizmente, a gente cometeu um erro,
né, no meu ponto de vista, né, de não ter lido a emenda, porque aí só por essa questão mesmo. Contra, senhor presidente. Como vota o vereador Antônio? Ô, presidente, eu também vou votar contrário, o mesmo motivo, já avisando que o projeto já foi votado. Então, eu sou contrário. Como vota a vereadora Alcineia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Marlon? Eu sou contra, não teve clareza e não tem finalidade de votar a favor. Sou contra. Só para lembrar os nobres colegas, eu pedi permissão ao plenário, né, para que a emenda retornasse à votação de novo, né, que a justificativa de os vereadores falando é que o projeto já foi votado, que a justificativa, né, então assim, só para deixar bem claro que eu pedi o plenário acatou, né, então, ou seja, então foi aceito a emenda retroativa para o projeto, ok? E o meu voto é favorável à emenda. A emenda número 7, aprovado por maioria simples. Eu confundo se está em tudo. Maioria simples, ok? Estamos chegando ao final de mais uma reunião. Está sendo bem acessível essa reunião, porque a gente está fazendo 2 reuniões. E para não deixar no vácuo, vou dar aí 2 ou 3 minutos para cada vereador que quiser fazer o uso da palavra, né? Seja qualquer assunto for. Só para a gente encerrar aí. O vereador Lúcio está com a palavra. Senhor presidente, eu só quero aproveitar o momento, como já foi dito aqui, essa é a última sessão ordinária dessa casa, desse ano. Eu quero só estar parabenizando aos nossos munícipes pelo o carinho, o apoio que nos deram durante esse ano, desejando a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus possa estar derramando bênçãos sobre a vida de cada um de nós, sobre toda a nossa cidade, sobre as famílias de Alto Caparaó, e que Deus possa também nos dar sabedoria nessa casa, discernimento, para que possamos, primeiramente, honrar a Deus e, juntamente, estando honrando a Deus, com certeza estaremos honrando o povo de Alto Caparaó. Obrigado, senhor presidente. Vereador Isaías. Eu também quero, essa última reunião do ano, reunião que a gente encerra os trabalhos, claro, só se aparecer mais alguma extraordinária, mas nas ordinárias é a última esse ano. Então eu quero agradecer a Deus, né, por ter nos concedido esse ano nosso trabalho, e sabemos que não é fácil, os embates, os debates, a gente às vezes diverge em alguma situação, mas eu, graças a Deus, eu procuro sempre manter o equilíbrio, porque tem muita dificuldade para dar passo atrás. Então eu prefiro me conter nas minhas atitudes para mim não precisar de buscar andar para trás. Parabenizar o nosso povo, né? Que Deus abençoe a cada um. Nós estamos chegando ao fim do ano. Que Deus possa conceder a cada um desses nossos moradores desse município da paz, da saúde, dar um fim de ano, um Natal, né, para todos, um Feliz Natal, um ano novo que venha cheio de esperança para cada um de nós, e que cada companheiro aqui, os vereadores, os funcionários, que Deus abençoe vocês. E eu peço desculpa por algumas falhas que a gente tem aí com vocês, e sei que a gente, podendo evitar, a gente evita, mas a gente sempre erra, e quando a gente erra, a gente tem que reconhecer. Mas eu agradeço a Deus por cada um de vocês, fazer parte do nosso trabalho aqui, parabenizar os nossos assessores
jurídico, Adilson, né? Adilson é o nosso grande mestre aqui, o nosso advogado Carlos Henrique, e é claro, cada um, né? Citar o nome das meninas, da Ellen, mas da Larissa, né? Essas são nossas que mais enfrentam os problemas de cada um de nós aqui. A Luana, né, que nos sempre tem atendido nós com tanto carinho no trabalho dela, a Thaís, cada um. E a gente fica muito feliz, o nosso cinegrafista aí, que tem tomado um couro danado com o nosso som aí, mas ele tem dado um respaldo legal para nós. E que Deus abençoe a todos nós, que ano que vem a gente está firme aqui, trabalhando por este município com muito amor, porque é isso que as pessoas esperam de nós. Muito obrigado e uma boa noite, um Feliz Natal para todos os nossos munícipes, todos nós aqui da casa. Vereadora Alcineia. Senhor presidente, antes das minhas palavras finais, eu gostaria aqui de fazer menção à Bíblia, que é a palavra de Deus. Ontem, né, foi o dia que a gente comemora o Dia da Bíblia. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado, né, e mencionar esse grande livro, né, que é o manual de vida que nós temos. E incentivar a todos que nos ouvem nessa noite, leia a Bíblia, né? E que nós possamos ler, estudar a Bíblia, e que Deus nos abençoe para que nós possamos colocar em prática, né? Que nós possamos não só saber a Bíblia, mas que nós possamos também praticar a palavra de Deus. Então, eu deixo aqui registrado esse grande livro, a palavra de Deus, que nós comemoramos no dia de ontem. E eu gostaria aqui também, né, de agradecer e parabenizar todos pelo serviço prestado aqui, os nossos colaboradores aqui dessa casa, nossas secretárias, né, assessores jurídicos, nosso contador, né, a nossa colaboradora aí, Luana, a todos os servidores dessa casa. Nós agradecemos pelo excelente trabalho prestado a esta casa e desejamos a cada um de vocês um Feliz Natal e um ano novo aí cheio das bênçãos de Deus. Também gostaria de pedir, né, desculpas aí aos nossos colegas vereadores, né, durante esse ano, naquilo que nós falhamos, e que nós possamos, no próximo ano, a gente chegar aqui para a próxima reunião ordinária, né, com pensamentos diferentes. Aquilo que nós falhamos durante esse ano, que no ano que vem nós possamos ser diferentes. Que reunião bacana de hoje. Que seja sempre assim, né? Uma reunião onde que nós só pensamos no bem-estar do povo. E todas aquelas, né, algumas desavenças que às vezes aconteceu esse ano, que fique no ano de 2025, que no ano de 2026 seja diferente. Seja um ano de muita união e de muito trabalho aí para o povo. Né, nós gostaríamos de desejar um Feliz Natal para cada um de vocês, um 2026 cheios das bênçãos do Senhor Jesus, e também para todos os nossos munícipes. Nós desejamos um Feliz Natal e um feliz Ano Novo, cheio das bênçãos do Senhor Jesus. Nós agradecemos, né, a cada um, principalmente aos nossos colaboradores, leones aqui, né? Então, assim, vocês passam junto com a gente aquilo que nós, às vezes, passamos aqui nessa casa, algo, às vezes, desagradável, né? Mas vocês estão aqui com a gente, firme aqui com a gente, prestando aí um excelente trabalho. Muito obrigada pelo trabalho de cada um de vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Marlon. Primeiramente, eu gostaria de me retratar, que realmente eu extrapolei na última reunião, e se algum vereador se sentiu ofendido aqui, eu que gostaria de pedir desculpa para a gente encerrar esse ano, e encerrar esse ciclo zerado. Realmente eu exagerei, então fica aqui a minha retratação. Segundo, eu gostaria de agradecer aos vereadores por ter votado no nosso projeto aí um projeto de autoria minha, que é do voluntariado poder usar o carro da saúde, tá? Muito obrigado, vai ser de grande valia. Isso já
digamos assim, em termos, já acontece na cidade, esse transporte. Dessa forma, agora ficou legalizado, vai ser algo mais transparente. E gostaria realmente de agradecer, porque hoje em dia ser voluntário não é fácil, não, né? A pessoa, às vezes, tem que tirar o dinheiro do próprio bolso, tem que pagar o próprio almoço para poder prestar aquele serviço que lhe traz paz no coração. Então, muito obrigado aí aos vereadores que votaram todos favorável. E não queria causar polêmica, mas vou deixar aqui uma proposta para os nossos amigos vereadores para o ano que vem, que os projetos de suplementações que não vão deixar de ser ficha a ficha mesmo, né, que a gente já está sabendo, porque como vocês são maioria, é vocês que decidem, mas que seja analisada uma proposta que seja um ficha a ficha diferente, que a gente abra mão da origem da ficha, que seja colocado simplesmente o destino do recurso. Isso vai destravar algo em torno de 95% desse ficha a ficha. Então, algo que demoraria aí dias, pode vir para horas. Então, fica essa proposta aí para o ano que vem, para a gente conversar nas salas de comissões, mas a minha proposta é esta. Estive conversando com o Kelvin, ele falou que isso ajudaria muito e manteria a prerrogativa de você de fiscalizar normalmente para onde está indo o recurso, certo? Então, muito obrigado a todos aí. No mais, um Feliz Natal, um forte abraço a toda a população do Alto Caparaó. Reafirmo meu compromisso com o povo, tá? O que precisar de mim aí aqui dentro da Câmara, eu estou à disposição. E um forte abraço a todos aí e um Feliz Natal. Obrigado. Vereador Rodrigo. Primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus por ter me dado força, discernimento, para estar aqui representando o povo de Alto Caparaó. E também quero agradecer, né, aos munícipes, né, pela compreensão que tem conosco, né, uns mais radical, mas no final são todos entendedores, né, sabe que aqui um debate é um debate político, né, na maior parte das vezes inflama a população, né, mas a gente entende, né, que um tem um lado, outro tem outro, mas agora, hoje, essa reunião foi um exemplo de democracia, né, dos nobres vereadores, nobres colegas, né. Esperamos que ano que vem seja da mesma forma, que política é só daqui 3 anos, né. Então, vamos deixar os debates políticos quando houver política, né. Vamos trabalhar em prol do município juntos para o desenvolvimento da nossa cidade, né, para a melhoria, né, do serviço prestado pelo município ao povo. Com certeza o povo irá sair ganhando muito, nós também. Quero aqui agradecer a todo o funcionalismo do município, né, sem eles não existe, né, o serviço prestado aos nossos cidadãos, a todas as classes. Quero aqui também agradecer a todos os funcionários, né, que nos tratou muito bem, não tem nada a reclamar. E quero também, né, parabenizar o prefeito, o vice-prefeito, secretariado. Nem tudo saiu da forma, né, que a gente quer, cada vez melhor, né, mas eu tenho certeza aí o povo vai fazer uma avaliação, vai colocar na ponta do lápis como foi o andamento do município, se foi bem, o que faltou ou não. Nós também vamos fazer essa avaliação executiva também, com certeza, para que ano que vem seja melhor ainda, né, para a gente montar um Alto Caparaó cada vez melhor. Então, é esse desejo que nós temos na nossa cidade, né, e quero aqui, né, desejar um Feliz Natal a todos e um próspero ano novo, abençoado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Antônio. Também não poderia deixar de falar nessa última reunião ordinária aí do ano. Queria aqui
agradecer a toda a assessoria dessa casa, agradecer aí a Larissa, mais a Ellen, que está sempre aí nos dando total apoio em questão de elaborações de indicações, projetos de lei. Agradecer a Luana, que também está sempre aí com a gente aí nos cafés, ajeitando a casa aí pra gente. Chegar aqui tá tudo organizadinho. Agradecer a Regiane, que fica na recepção ali. Thaís também, que é uma parceira nossa que está sempre junto com a gente aí também ao longo dos anos, como também o professor Adilson, a Elisa, o Dr. Carlos. Então, a gente fica grato pela atenção que vocês têm nos dado aqui. Quero também, não posso deixar de agradecer a toda a assessoria do Executivo. Quando eu falo assessoria, entre os secretários e todos os funcionários de todos os setores, que sempre que tivemos as nossas dúvidas, ou às vezes chegávamos um pouco meio estressado por que estava acontecendo certas situações, e tiraram tempo para nos explicar e mostrar algumas situações que vinham acontecendo. Então, eu quero também agradecer a todo o grupo, toda a equipe que está na prefeitura e que presta serviço para os munícipes de nossa cidade. E desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo, e que 2026, perdão, a gente possa trabalhar ainda mais pelo nosso povo, porque eles sim que nos colocou aqui, eles merecem total respeito e também, com certeza, terão muitos benefícios se nós todos trabalharmos juntos em prol do nosso município. Obrigado, presidente. Vereador Jorge, quer falar? Ô, presidente, a gente até falou aí, né, sobre Feliz Natal e um próspero ano novo para todos, né? Mas como o rapaz ali falou sobre democracia, sempre quando eu trouxe democracia para casa, eu sempre gostei muito do diálogo. Infelizmente, se a gente for dar parabéns ao executivo, nessa parte eu não posso dar, porque a maioria das vezes não aceitou o diálogo e nem a opinião. Então, em certos momentos, deixou a desejar. Às vezes, quando você tem aí uma pessoa, às vezes, precisando de um carro, de um exame, eu estou falando isso com toda a propriedade. E tomara que a palavra do vereador Rodrigo, esse ano de 2026, ela seja, de fato, quando você ligar para o secretário, que ele possa atender, independente seja se o fulano é oposição, porque nós somos tratados dentro da casa, principalmente a minha pessoa, como oposição e que estava atrapalhando o município. Jamais. Se for para me atrapalhar o município desenvolver, eu prefiro não ser vereador. Eu sempre trabalhei para o município há mais de 30 anos atrás, que sou envolvido em política. Então, tudo que eu já possuí, tudo que eu já tive, não pertence a mim. Pertence ao povo. Eu tenho aquele carro ali, é para servir o povo. Então, que esse ano de 2026, quando você ligar para um sujeito, eu preciso de um caminhão de terra, se é que vocês estão tirando terra, uma casa, uma posse, é que o executivo, junto com o seu secretariado, dê voz para nós. Porque quando chega nessa casa aqui, eu quero uma suplementação maior, é que possa ser que aconteceu hoje aqui. Nós viemos com a proposta de 10, veio a proposta de 15. Chegamos a uma conclusão nos 12. E, às vezes, com uma boa conversa, chegaria no número 13 do amigo aí. Então, o que é isso? Isso é democracia, isso é diálogo, isso é conversa. Então, não é ofensa, né? A gente não está aqui para ofender o companheiro, que é companheiro de trabalho. Mas a gente também quer que aquela família que procura a gente, se a gente ligar ou ir lá, por exemplo, eu já cheguei naquela saúde ali que o nego olhou, peraí, vamos barrar ele aqui.
Por exemplo, hoje eu descendo para baixo aqui, uma mãe desceu chorando porque precisava de uma ultrassonografia. Não tem. Então é triste. Aí o que eu posso? Ó, eu posso te ajudar com R$100, se te servir para te ajudar. Quer dizer, isso é diálogo, né? Não votou aqui dinheiro aqui, né? Suplementou a saúde aí. Então, vocês que é da situação aí, eu espero que esse 2026, vocês falam assim, o Jorginho é rabugento. Pode ser, não tem problema não. Ouve lá, tem o telefone do amigo, quer dizer, para quando precisar e a gente sentar e ter um diálogo amplo, um diálogo sincero, né? No início foi falado que as portas da prefeitura seriam abertas, mas infelizmente para mim não foi. Eu estou falando isso aqui, o que eu tenho de falar, eu não meço para falar, não. Para mim foi não. Certo? E que possa que esse ano lá seja uma coisa aberta. Por exemplo, a gente que tem, graças a Deus, uma boa amizade com alguns deputados, a gente quer trazer um recurso para o município, é só o executivo aceitar. Por exemplo, graças a Deus, parece que aceitou lá os tubos, né, o amigo Rodrigo? Né? Parece que foi aceito. Quer dizer, a gente está aí para somar para o município, não é fazer política com isso, não é. Por exemplo, nós temos um pedido de uma ambulância, a qualquer momento ela pode chegar aí. A pessoa, se você ganhar uma ambulância de um deputado lá e na hora que ela vier para casa, que ela não for recebida, quem perde é a população. Então, isso é da população, pertence à população. Não pertence a nós, pertence a todo o grupo. Então, que esse ano 2026, espero que a situação nos trate melhor um pouco. Presidente, obrigado, desculpa o alongamento aí, se quiser me corrigir alguma coisa, estou à disposição. Presidente, só faltou o senhor falar, né? Só 2 segundos, só para mim... De 2 a 3 minutos, está passando para 10, 15, né? Eu aqui é só pela para ordem. retificar, Não pode... retificar a minha... Pode falar, vereador. Porque quando a gente cita o nome das pessoas, a gente tem que ter muito cuidado. Eu citei o nome de todo mundo, eu esqueci o nome da Rejane, aí eu estou aqui também, a pessoa que dá uma assistência tão bacana para nós aqui, e estou lembrando, porque todos que falou aqui, acabou por ela participar menos do evento, né? Então, a Thaís até que eu lembrei, mas da Rejane ficou faltando, então só isso, só para não deixar, não ser injusto quando a gente cita nomes, né? Eu também não quero prolongar nas minhas palavras, mas também eu não posso deixar, como presidente dessa casa, dar aí uma palavrinha sobre a questão do ano de 2025. Como presidente dessa casa, eu quero primeiramente agradecer muito a Deus por ter me sustentado aqui nessa cadeira, nesse debate que teve nesse ano 2025 violento. Quero agradecer muito aí aos nossos funcionários da casa, que sempre quando a gente está aí com os ânimos na flor da pele, eles estão perto da gente para poder nos apoiar. Agradecer ao doutor Carlos Henrique pela sua advocacia aqui dentro, a doutora Elisa. Agradecer a contabilidade, a Thaís, o professor, né, que sempre está aí tirando as nossas dúvidas, que são um excelente funcionário. A nossa secretária, né, eu sempre esqueço o nome delas, mas dessa vez eu acho que eu não posso esquecer, que já tem um ano, né, a Hélia e também a Larissa, a nossa auxiliar aí, né, que eu sempre falo que ela que coordena tudo para nós e que os outros não acreditam, né, que é a Luana, sempre tratando nós aí com os cafezinhos, com as merendas aí. Obrigado por vocês. Desejar para vocês aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né, todos vocês, a Rejane, né, a doutora Elisa, Rejane, o João Felipe, que está aí com nós, o nosso cameraman, né, o Júnior, que eu chamei muito de Júnior. Obrigado pela paciência, pelo horário que vocês ficam aqui até tarde, né? Tem um professor Adilson aí que mora fora, Carlos Henrique,
que a gente acaba aqui, ó, exatamente agora, já é 10, quase 11 horas da noite, estão aqui nos aguardando. Que Deus possa realmente, vereadores, estar, né, no coração de vocês em 2026, de não crucificar aqueles que têm a sua opinião oposta, porque nós foi crucificado aqui o ano inteiro, que a oposição está atrapalhando o município a trabalhar, travando tudo para o município. Eu acho que vocês teriam que botar a mão na consciência e relembrar isso tudo, porque agora no finalzinho, dar os parabéns, é muito bonito, mas nós foi crucificado aqui até a última reunião passada, como atrapalhar o município. Eu acho que isso aí tem que retratar isso aí, e realmente concordo com o vereador Marlon, a gente tem hora que tem que pedir desculpa mesmo, porque a gente aqui é humano, a gente toma pancada aqui, tem hora que não tem jeito, a gente tem que revidar na mesma hora, porque senão a gente acaba infartando. Então, assim, concordo com o vereador Rodrigo que isso aqui é um debate político, né? Isso aí é democracia. A gente não pode levar dessa porta para fora, para a nossa família, para a nossa casa, tudo que acontece aqui dentro. Mas eu peço, com todo carinho, todos vocês, que se respeite em 2025 e 2026, Deus possa tocar no coração de vocês, porque quando a gente tiver aqui uma opinião oposta, para não sair falando que está atrapalhando o município, porque isso não é atrapalhar, isso é democracia, isso é trabalho do vereador, a gente é eleito para isso, né? A gente tem pessoas que confiam voto no nós para isso, para chegar aqui, não ir Maria vai com as outras, ter a sua opinião própria formada. Então acho que tem que refletir, passar aí o Natal e o Ano Novo aí refletindo, que Deus possa iluminar cada um de vocês, cada um de nós, né? Não é de vocês não, que eu estou até, cada um de nós aqui, para voltar aqui nessa casa, 2026, com a cabeça mais erguida, mais com pensamento positivo, de não acusar as falas, ou às vezes os votos ao contrário um dos outros, como atrapalhar o município. Eu acho que isso está errado. Eu acho que isso, hoje a reunião mostrou mais claramente aqui, que a democracia se faz democracia. Aqui é uma casa para isso mesmo. Ali fora a gente tem família, a gente tem, né, nosso segmento. E o mais aí, a nossa população, desculpa aí pela demora da reunião, que Deus abençoe a todos vocês e um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos vocês. Né? Gostaria de pedir à nossa vereadora, que iniciou lá no começo do ano com uma bela oração, que possa terminar na última reunião ordinária também com oração, e lembrando que essa é a última reunião ordinária, que nada impeça da gente ter, né, uma extraordinária a qualquer momento. No mais, boa noite a todos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais essa reunião. Deus, por tudo que aconteceu aqui, Jesus, por tudo que foi aprovado aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, de uma forma toda especial, Deus, por essas reuniões durante esse ano. Ó Deus amado, porque o Senhor nos sustentou até aqui, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Ó Pai amado, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos guarde esse final de ano, ó Pai. Ó Deus amado, e que o Senhor nos prepare melhor ainda, Senhor, para o ano que vem, que possamos voltar, Deus, a essa casa com as reuniões ordinárias, ó Deus, ainda mais preparada, ó Deus, mais centrados em Ti, Senhor Jesus. Ó Deus, e unidos, ó Deus, trabalhando em prol do nosso município. Ó Deus amado, nós te pedimos, meu Deus querido, também, ó Deus, pelo Executivo, que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, na mente de cada um, Deus, ó Pai amado, que eles possam, Senhor Jesus, ser orientados por Ti, Deus, para a melhor, Deus, cada dia mais, a melhor execução, Deus, de todos os planejamentos, ó Pai, para o bem-estar do nosso município.
Te pedimos, meu Deus, que a presença do Senhor esteja sempre com cada um de nós, com cada família, Senhor. Meu Deus amado, nós te agradecemos pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que enviaste, Pai, na cruz do Calvário, Senhor Jesus, para nascer, Deus, e vir, Deus, para nascer e para morrer em nosso lugar. Deus, não sabemos, ó Deus, a data que seu filho nasceu, e nem a data, Senhor, que ele morreu, mas nós comemoramos nesses dias, ó Deus, o nascimento do Senhor Jesus. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu Filho, que o Senhor enviaste ao mundo para sofrer e morrer em nosso lugar. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos, com perdão de nossos pecados. Amém.